Olá, Psi, tudo bom? Hoje vamos falar de um assunto delicado, mas vamos abrir o jogo mesmo, tá? Porque a gente tem essa ideia de que a gente tem que ser perfeitinho e a gente não conta os nossos erros pra ninguém. E eu vou falar um erro meu aqui pra vocês, que eu já cometi, né? E é errando que a gente aprende, nunca mais cometi esse erro. Mas é um grande desafio não cometer esse erro. Será que você já cometeu esse erro? Será que você tem coragem de falar que você já cometeu esse erro? Eu cometi e eu vou explicar também. Teve um contexto para eu ter feito isso, mas foi um erro. É uma pessoa, cada cliente é uma pessoa individualizada que nós temos que seguir, assim, né? Que nós temos que cuidar, que nós temos que zelar e eu falhei, né? E eu vou falar sobre isso, desses 3 erros. Esses 3 erros, eles estão também muito envoltos de tabus. De se deve ou não deve fazer. Então, vamos lá? Tá. A primeira coisa, eu vou falar sobre o primeiro que é básico antes de contar a minha história, né? Pra contar do meu erro e falar sobre esse erro. A primeira coisa que é básico, eu acho que é realmente não mandar mensagem relembrando o paciente da sessão. É importante sim. Por quê? Porque nem todo momento nós estamos engajados 100% com o processo psicoterapêutico. Existem momentos que nós estamos no pico de engajamento e outros nem tanto, principalmente quando a dor ela começa a deixar de ser latente. Então é comum que haja como se fosse um desânimo da sessão terapêutica, principalmente com perfis de pessoas que estão acostumadas com muitas dores latentes. Olha que maravilha esse barulho. Que estão acostumados com muitas dores latentes. Então, quando a pessoa deixa de sentir aquela dor, ela confunde essa ausência da dor com uma melhora. Eu não preciso mais de processo terapêutico, né? Então, se você não assistiu um vídeo meu que eu já deixei aqui sobre o que fazer, né, para você conseguir fidelizar, então as estratégias que eu deixei para você para fidelizar funciona bastante nesse caso, tá? Então vamos lá. Se a pessoa, se você não envia mensagem, a pessoa às vezes ela já tá com aquele pezinho, tipo, eu não quero ir, hoje eu não quero falar, eu não tô assim. Então quando você envia uma mensagem, um e-mail, depende do modo que você estabelece essa confirmação, a pessoa ela se sente mais engajada. Amanhã eu tenho psicoterapia. Nossa, não posso esquecer que eu tenho psicoterapia. Então já melhora o compromisso. Tem muitas psicólogas que não mandam, né? Por quê? Porque já tá agendado e a pessoa tem que perceber. Mas gente, nós esquecemos, você como ser humano normal, você não esquece de uma consulta, de um compromisso? Por que as pessoas não podem esquecer da psicoterapia? Podem sim, né? Então, principalmente se há um reagendamento, se tem um feriado, pode acontecer de a pessoa esquecer. Então é importante sim, porque a pessoa se sente comprometida com a sessão. Então eu acho muito importante. Aí vai de cada um, mas isso é uma coisa que se você não faz, eu acho que é muito importante porque existem aqueles processos de que a pessoa tem um vínculo terapêutico com você e que ela projeta um pouco. E então ela deseja ter um vínculo com você mais que terapêutico, embora não seja. Então, quando você às vezes não manda mensagem e ela não aparece, principalmente no online, ela não aparece e você não fala nada, você não manda mensagem, a pessoa sente como se ela não é importante, né? Então, isso pode atrapalhar. Eu sei, psicólogo, que tem teoria para tudo, mas depois de 11 anos de psicologia, tem muita teoria, mas também tem a pessoa. E conforme você vai lidando com as pessoas, você vai entendendo como são as pessoas e como são as pessoas desta geração. Isso é mais importante ainda. Como são as pessoas dessa geração? E para as pessoas dessa geração, eu percebo que isso é muito importante, tá? Então, poderia até ter pesquisa sobre isso, mas não tem. Então, eu percebo que isso é muito importante para as pessoas. Segundo erro que os psicólogos cometem, isso já aconteceu, é não responder mensagem do seu profissional. Então pode ser mensagem do WhatsApp ou pode ser um e-mail. Você pode estabelecer um vínculo. Olha, se você precisar de alguma coisa, se tiver algum SOS, algum problema, você pode me mandar mensagem ou você pode mandar um e-mail, que assim que possível eu respondo, né? E muitas vezes
você pode demorar para responder, não demorar. Então, estabelecer, primeira coisa, o prazo de resposta. Olha, talvez eu não consiga no dia, mas em 24 horas eu te respondo, ou até em 48 horas eu te respondo. Ou nos finais de semana, se não for em caso de extrema urgência, eu vou priorizar fazer as respostas na segunda-feira. Então, é importante estabelecer essa comunicação. Ou em terceiro caso, realmente você estabeleceu essa comunicação, a pessoa te mandou uma mensagem e você teve vários problemas na vida e você esqueceu. Então, o pior erro que um psicólogo pode cometer é esquecer de responder um e-mail ou uma mensagem do seu cliente, do seu paciente. E eu já esqueci. Gente, teve um momento que uma cliente minha, que estava em processo de presencial para online, ela estava fazendo essa transição para online. E nós marcamos, nós tínhamos uma sessão e eu tava em mudança e minha irmã ia ganhar bebê e ela teve complicações no parto e eu esqueci da cliente. Esqueci completamente da cliente, gente. Era minha irmã, tipo assim, é justificável, mas eu poderia ter lembrado depois. Só que isso aconteceu, gente, minha irmã resolveu ganhar neném no dia que eu ia fazer uma mudança. Então, mesmo que eu tava fazendo mudança, como atendimento era online, eu ia atender a cliente, né, pra não cancelar mesmo. Mas aconteceu que eu tava fazendo a mudança, minha irmã, que não era previsto, não tava agendada para aquele dia, foi pro hospital para ganhar o bebê. Durante esse processo, ela teve complicações e eu esqueci da mulher. Então, minha irmã teve complicações, chegou a ficar internada, quase morreu, tá? E eu tava num processo de mudança. Eu tava literalmente mudando de casa. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. E eu esqueci da cliente. Sabe o que aconteceu? Essa cliente nunca mais me mandou mensagem. Nunca mais, tá? E aí, eu acho que eu mandei... Não, eu tô me lembrando agora. Eu falei, olha, eu cancelei, eu esqueci dela, eu cancelei, eu falei que eu tive um problema, que depois eu entrava em contato. Um segundo erro. Porque eu podia falar pra ela, olha, você pode me mandar uma mensagem na próxima semana pra gente reagendar, mas como eu cancelei, eu assumi a responsabilidade de entrar em contato. Gente, foi esse caos, minha irmã ficou internada vários dias, eu esqueci da cliente. E eu fiquei com aquela ideia assim, poxa, gente, cadê aquela cliente? Ela nunca mais apareceu. Nossa, ela nunca mais apareceu. E foi teve mensagens, e eu não vi mais a mensagem dela. Então, ficou pra mim como a cliente tivesse desistido da sessão. Até que um dia, eu olhando os contatos do meu WhatsApp, quando eu fui ver, tava essa mensagem pendente. Falei, não, o que aconteceu? Eu mandei mensagem, falei, oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu acho que foi pelo WhatsApp ou pelo Facebook, que eu tinha ela, né, no Facebook. E ela me tratou super mal, super ríspida. E eu fui olhar, eu não tinha respondido nunca mais ela. Ela realmente tem uma mágoa muito grande, realmente deu pra ver que ela não percebeu, ela procurou outra psicóloga. Imagina essa psicóloga que recebeu, ela deve ter ficado horrorizada porque isso aconteceu. E eu pedi milhões de desculpas, expliquei que tinha sido um momento muito difícil da minha vida, porém foi uma pessoa, né? Então, um erro muito grande é você não deixar esses acordos, esses combinados sobre mensagens e realmente não responder, né? Então, porque o cliente ele tem uma expectativa, então você pode mandar mensagens me falando como é que você tá, ou escrever cartas, e nós vamos conversar sobre isso na sessão, né? Na sessão a gente vai conversar sobre isso. Gente, parece óbvio, mas não é. É importante falar isso claramente, porque as pessoas criam expectativas, principalmente agora, nessa era de comunicação, onde as pessoas se comunicam muito pro WhatsApp. Então, a pessoa pode criar só uma comunicação de, poxa, custa ela dar um feedback, uma resposta, né? Então, não faça isso. Eu já tive uma psicóloga que era 0 de mensagem, não confirmava, né? E se você cancelasse, se você mandasse uma mensagem, ela cobrava. Eu não gostava do jeito dela, não. Eu não consegui ter muita empatia, eu não senti ela muito flexível, sabe? Com esses processos. E então, eu não gostei. Eu acho que não foi legal. E o último erro que eu vou falar, né, que pode realmente afetar ali muito forte, realmente, a sua relação terapêutica, é justamente isso. Você não ser maleável em alguns momentos.
tem profissionais que não são maleáveis. Olha, então 50 minutos é 50 minutos, interrompe e acaba, realmente não manda mensagem, não é maleável, mesmo que tenha a regra de 24 horas, se for um caso realmente grave, ser maleável no valor da sessão, sabe? É uma pessoa ter uma relação terapêutica. Se a pessoa fica sentindo como ela abre a vida dela para você, se ela sente que é extremamente profissional, no sentido de, nossa, é só chegar lá e falar de mim e acabou, a pessoa se desconecta, tá? A pessoa se desconecta. Então, não faça isso, tá? Isso é um grande erro. E se você se comprometer realmente a também lembrar de datas de aniversário, coisas assim, né, tentar não esquecer. Eu já cometi esse erro, né, mas eu tenho aí todos os recursos que eu criei para que isso possa não acontecer. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo, será que você tem coragem, se você já cometeu algum desses 3 erros, se você não realmente criou esses contratos terapêuticos, esses contratos, né, verbais, terapêuticos não, esses contratos verbais, porque eles ajudam muito nessa relação terapêutica, né? Ela ajuda muito nessa relação terapêutica, na expectativa e na influência, para não quebrar, tá bom? Uma outra coisa que eu vou dar de extra aqui para você é a pessoa sentir que ela tá sendo enrolada, ela não conseguir perceber que tem um processo de evolução. Você vai na sessão, vai na outra sessão, passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, e a pessoa começa a sentir que, tipo assim, e aí, né? Eu vou fazer até quando a sessão? Então, você estabelecer para a pessoa, para o seu cliente, para o seu paciente, olha, você teve uma evolução, essas evoluções, então agora a gente vai continuar com mais 4 sessões e a gente vai voltar a avaliar se é possível já começar a espaçar, se você já pode ter alta. Sempre dá esse feedback, é muito importante o feedback. As pessoas hoje, na era que nós vivemos, elas são muito práticas e muito imediatistas, então não adianta vir naquela psicanálise, senta e fala e vai embora e pronto, acabou. Eu acho que isso não funciona mais, tá? Não funciona mais, pela minha experiência não funciona mais, a gente tem que atualizar, que a realidade terapêutica do set terapêutico é bem diferente, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!